Atenção urgente, imagens ao vivo de Washington. Os olhares de todo o planeta para as imediações do rio Potomac, um acidente gravíssimo, uma colisão de um avião comercial com um helicóptero militar. Nesse momento, as equipes de busca estão no rio com mergulhadores em busca das vítimas desta colisão, deste acidente grave. Você está observando esse clarão aí no vídeo? Nós vamos até destacar o momento da colisão desse avião que transportava 60 passageiros e 4 tripulantes, 64 pessoas dentro do avião, e essa aeronave, esse helicóptero militar que estava fazendo um treinamento ali nos arredores do rio Potomac, em Washington, com 3 tripulantes. O helicóptero é esse à esquerda do vídeo. E à direita são as imagens do momento em que o acidente aconteceu. Começam a chegar as primeiras informações acerca das vítimas desse acidente. Dentro da aeronave, dentro do avião, estavam campeões mundiais, atletas que participavam de um campeonato de patinação artística. Ô Fábio Linhares, são as primeiras informações sobre as vítimas. Quem seriam as pessoas que estavam dentro desse avião comercial, justamente no momento em que o acidente aconteceu em cima do rio? Então, tinham patinadores dentro do avião, Fábio? Tinham sim, Thiago. Como a gente falou, né, entre essas 60 pessoas que estavam lá nesse avião, tinham um casal de patinadores russos. Segundo a agência russa, o casal de patinadores artísticos Efigênia e também o Vadim, e que foram campeões do mundo em 1994, eles estavam viajando nesse avião que caiu. Eles moravam nos Estados Unidos porque eles encerraram a carreira deles em 1998, 4 anos depois de se tornarem campeões do mundo, e aí mudaram para os Estados Unidos, onde trabalhavam como treinadores de patinação artística. O filho do casal, que também é patinador, também estava na aeronave. Ele inclusive competia pela turma, né, pelo pessoal dos Estados Unidos, pela equipe dos Estados Unidos. Então o filho do casal também estava nesse avião. Pelo menos aí 3 atletas que estavam no avião no momento desse acidente. Tem um relato também muito emocionante, Thiago, de um homem que disse que a esposa dele, de 26 anos, estava nesse avião. Ele deu uma entrevista falando que 20 minutos antes do acidente, a esposa dele mandou uma mensagem para ele, falando que já ia chegar, já ia pousar em alguns minutos. E logo depois aconteceu esse acidente. Ele estava desolado, deu essa entrevista aí para a imprensa norte-americana em meio a essa tragédia, a esse acidente aí e as buscas que acontecem, Thiago. Eu acabo de receber uma informação, Fábio, de que 18 pessoas já foram retiradas do rio Potomac. E a gente fala 18 pessoas, nós não temos a confirmação se todas essas pessoas perderam a vida ou se há sobreviventes entre os que estavam dentro do avião ou dentro do helicóptero. Diógenes, eu morei um tempo em Washington, ao lado de um outro rio, que é o rio Anacostia. Tanto o Potomac quanto o Anacostia são rios que têm uma grande vigilância por parte do Pentágono. Me chama a atenção essa colisão pelo fato desse helicóptero militar estar realizando um treinamento ali em cima do rio. Isso é comum. Diariamente a gente observava várias aeronaves militares realizando treinamento, né? Mas a colisão com um avião comercial, né, é algo que chama muito a atenção justamente pela utilização dos instrumentos em uma área muito próxima ao aeroporto de Washington. Esse é o ponto, né, Thiago? Primeiro, com relação ao rio Potomac, a temperatura nos Estados Unidos está muito baixa, é pleno inverno lá, o rio tem uma correnteza e a água está turva. Isso dificulta o resgate. Agora, também me chama a atenção essa questão de fazer manobras ou exercícios num local próximo ao aeroporto. O avião me parece que estava numa descida para pouso. Foi a baixa altura esse acidente. E aqui eu falo porque o helicóptero da Polícia Militar, quando tem que cruzar Congonhas aqui, ou mesmo Cumbica, há um monte de cuidados aí que são adotados justamente para evitar qualquer tipo de risco. Não é acidente, quer evitar o risco. E nesse caso aqui me parece que alguma coisa não foi observada para um acidente dessa natureza no rio, próximo do aeroporto, entre uma aeronave, um avião e um helicóptero em treinamento. É muito delicado isso aí, precisa apurar o que de fato aconteceu.